Tem gente que nasce para servir e gente que nasce para mandar. A frase foi dita alto o suficiente para atravessar o restaurante inteiro. O som dos talheres diminuiu aos poucos. Algumas pessoas fingiram continuar comendo. Outras levantaram os olhos imediatamente. Daniel estava parado ao lado da mesa com uma bandeja apoiada na mão esquerda. Postura reta. Uniforme impecável. Expressão controlada. Mas os dedos apertaram a bandeja com força. A mulher que acabara de falar tomou mais um gole de vinho sem sequer olhar para ele. Você trouxe o prato errado, disse ela com desprezo. Daniel olhou para a mesa. Senhora, a senhora pediu risoto de camarão sem alho. E isso aqui tem alho. Ele analisou rapidamente. Não tinha. Mesmo assim, respondeu com calma. Peço desculpas pelo transtorno. Posso substituir imediatamente. Ela soltou uma risada curta. Claro que pode. É para isso que servem garçons. A amiga ao lado tentou rir junto, mas parou quando percebeu o clima ao redor. Um casal na mesa vizinha trocou olhares desconfortáveis. A mulher continuou. Hoje em dia, qualquer um coloca um uniforme e acha que merece respeito. Daniel permaneceu imóvel. Vou providenciar outro prato. Ela finalmente ergueu os olhos para ele e sorriu daquele jeito cruel que algumas pessoas usam quando sabem que tem plateia. Você parece inteligente demais para estar carregando o prato. Fez uma pausa, ou talvez nem tanto. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras ficaram claramente incomodadas. Daniel apenas assentiu, virou-se em silêncio. Atrás dele, ouviu a mulher comentar. Eu nunca conseguiria me relacionar com alguém assim. A amiga arqueou a sobrancelha. Assim como alguém sem ambição. Daniel continuou andando, passo firme, sem responder. Mas por dentro, sentiu a velha sensação voltando. Aquela mistura de vergonha e raiva que ele conhecia bem demais. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu sempre leio todos os comentários. Na cozinha, apoiou a bandeja sobre o balcão e respirou fundo. Um dos cozinheiros balançou a cabeça. Tem cliente que acha que dinheiro compra o direito de humilhar. Daniel deu um sorriso cansado. Alguns acham que o uniforme define quem a pessoa é. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ouviu palmas vindas do salão. Garçom! A voz dela outra vez, alta, impaciente. Daniel fechou os olhos por um segundo. Depois voltou ao salão. A mulher apontou para a taça vazia. Você demorou. Peço desculpas. Ela o observou de cima a baixo. Você fala como alguém educado. A amiga tentou interromper. Cláudia. Mas ela ignorou. É até triste. Daniel manteve o tom neutro. Deseja mais alguma coisa? Quero que você aprenda uma coisa. O restaurante parecia silencioso agora. Até quem tentava ignorar já estava ouvindo. Cláudia inclinou-se na cadeira. Pessoas como você precisam entender seu lugar. A frase caiu pesada. Uma mulher perto da janela franziu a testa. Um rapaz parou de mexer no celular. Daniel sentiu o maxilar travar, mas respondeu apenas, vou buscar seu vinho. Quando ele saiu, ouviu a amiga sussurrar. Você está exagerando. Cláudia deu de ombros. Estou falando a verdade. Daniel caminhou até o bar, tentando controlar a respiração. Não era a primeira vez. Nunca era. Desde muito novo, aprendera que algumas pessoas precisavam diminuir os outros para se sentirem maiores. Ele crescera vendo isso. O pai era porteiro. A mãe, auxiliar de limpeza. Os dois chegavam cansados em casa, mas nunca permitiram que ele confundisse simplicidade com inferioridade. O trabalho nunca diminui ninguém, seu pai dizia. O caráter, sim. Daniel acreditou nisso a vida inteira, mesmo quando os outros não acreditavam. Mesmo quando ouviu professores insinuarem que ele não parecia alguém da periferia. Mesmo quando pais de namoradas perguntavam discretamente o que seu pai fazia. Mesmo quando percebeu que algumas pessoas sorriam na frente.
e desprezavam por trás. Ele voltou ao salão com a garrafa de vinho. Cláudia sequer agradeceu. Enquanto servia a taça, ela perguntou: "Você trabalha aqui faz muito tempo?" "Alguns anos." "Pretende fazer isso para sempre?" Daniel terminou de servir. "Ainda não sei." Ela riu. "Deveria pensar rápido. A vida passa." A amiga pareceu finalmente perder a paciência. "Chega, Cláudia." "Que foi?" "Você está sendo cruel." Cláudia cruzou os braços. Cruel seria mentir para ele. Daniel olhou para ela pela primeira vez de verdade, sem raiva, sem submissão, só olhando. Aquilo a incomodou por um instante, mas ela reagiu rápido. "Vai ficar me encarando agora?" Daniel respondeu calmamente: "Não, senhora." E então disse algo que fez a amiga dela prender a respiração. "Só acho curioso como algumas pessoas confundem dinheiro com grandeza." O sorriso de Cláudia desapareceu. O restaurante inteiro pareceu congelar. Ela apoiou lentamente a taça na mesa. "Como é que é?" Daniel sustentou o olhar dela. O silêncio ficou pesado. E naquela noite, tudo começou a mudar. Cláudia recostou-se devagar na cadeira. O rosto agora já não carregava deboche. Carregava irritação. "Você está me respondendo?" Daniel manteve a postura firme. "Estou apenas conversando com educação, senhora." Ela soltou uma risada seca. "Educação? Um garçom querendo me dar lição de moral?" A amiga tentou intervir outra vez. "Vamos embora, Cláudia." "Não." Ela continuava olhando para Daniel. "Eu quero entender uma coisa." Pegou a taça de vinho sem desviar os olhos dele. "De onde vem essa confiança toda?" Daniel respondeu com tranquilidade. "Do fato de eu não precisar humilhar ninguém para me sentir importante." O silêncio ao redor ficou ainda mais forte. Agora ninguém mais fingia não ouvir. Um casal perto do bar acompanhava a cena discretamente. Até os garçons que passavam diminuíram o passo. Cláudia apertou os lábios. "Você deveria tomar cuidado com a forma como fala com clientes. E os clientes deveriam tomar cuidado com a forma como tratam pessoas." A amiga fechou os olhos por um instante, claramente constrangida. "Daniel..." Ela leu o nome no crachá. "Desculpa por isso." Ele apenas assentiu. Cláudia virou-se imediatamente para ela. "Você está do lado dele?" "Não é uma questão de lado." "Claro que é." Ela apontou discretamente para Daniel. "Olha para ele." A amiga respondeu baixo. "Eu estou olhando." Houve um silêncio desconfortável. Então Cláudia soltou a frase que mudou completamente o clima. "Homem que se conforma em servir mesa nunca vai ser alguém na vida." Aquilo bateu diferente. Daniel sentiu, não pelo orgulho, mas porque aquela frase carregava algo antigo, algo que ele ouvira a vida inteira de pessoas diferentes, em vozes diferentes, sempre com o mesmo desprezo. Ainda assim, manteve o controle. "Com licença." Virou-se para sair. Mas Cláudia falou outra vez. "É isso?" Ela sorriu com arrogância. "Vai fugir?" Daniel parou, sem virar completamente. "Não, senhora." "Então responde." Ela cruzou os braços. "Você nunca quis mais da vida?" O restaurante inteiro parecia esperar a resposta. Daniel respirou fundo. Depois virou-se lentamente. Querer mais nunca foi o problema. Cláudia arqueou a sobrancelha. "E qual foi?" "Perceber que algumas pessoas acham que dinheiro transforma arrogância em superioridade." Um homem na mesa ao lado abaixou o olhar tentando esconder um sorriso. A amiga de Cláudia parecia cada vez mais desconfortável, mas Cláudia não recuou. Pelo contrário, parecia irritada por não conseguir diminuí-lo. "Você fala bonito." Ela pegou a bolsa. "Talvez tenha desperdiçado talento carregando bandeja." Daniel respondeu sem alterar o tom. "Talvez algumas pessoas desperdicem a vida inteira sem aprender respeito." Ela bateu a taça na mesa com força. Agora, o restaurante inteiro estava em silêncio absoluto. "Chama o gerente." A amiga segurou no braço dela. "Cláudia." "Agora." Daniel assentiu. "Claro."
Enquanto caminhava até o fundo do salão, ouviu cochichos começarem. Que mulher insuportável! Ele nem perdeu a calma. Ela passou dos limites. Mas Daniel não parecia ouvir nada. Por dentro, porém, as emoções começavam a pesar. Porque aquela não era só uma cliente arrogante. Ela lembrava muitas outras pessoas. Professores, pais de colegas, familiares de ex-namoradas, gente que media valor humano pelo cargo, pela roupa ou pelo bairro onde alguém nasceu. O gerente surgiu logo depois. Sérgio era um homem calmo, perto dos 50 anos. Algum problema? Cláudia apontou imediatamente para Daniel. Seu funcionário foi extremamente desrespeitoso. Sérgio olhou para Daniel rapidamente. Depois voltou para ela. O que aconteceu exatamente? Ele insinuou que eu sou arrogante. O gerente permaneceu neutro. E a senhora foi desrespeitosa com ele? Ela riu sem humor. Estamos comparando um cliente com um garçom agora? A frase causou desconforto imediato em várias mesas. Daniel percebeu uma mulher balançar a cabeça em reprovação. Sérgio respirou fundo. Aqui todos merecem respeito. Cláudia levantou-se devagar, elegante, fria, controlada. Mas agora havia raiva nos olhos. Olha ao redor. Ela abriu os braços discretamente. As pessoas vêm aqui por causa do nível desse restaurante. Aproximou-se um pouco mais do gerente. E esse tipo de funcionário afasta clientes. Daniel permaneceu em silêncio. Então Cláudia soltou a frase mais cruel da noite. Gente assim deveria agradecer por ter emprego. O impacto foi imediato. Até a amiga dela pareceu chocada. Chega. Mas Cláudia ignorou. Ou você acha que alguém sonha em virar garçom? Daniel sentiu o sangue ferver pela primeira vez naquela noite. Não pela ofensa ao trabalho, mas pela maneira como ela falava das pessoas, como se existissem seres humanos inferiores, como se dignidade dependesse de status. Sérgio então deu um passo à frente. Senhora, vou pedir que diminua o tom. Ela riu. O quê? O gerente sustentou o olhar dela. Ou vou precisar pedir que se retire. Cláudia ficou incrédula por um segundo. Depois começou a rir de verdade. Uma risada alta, arrogante. Você vai expulsar uma cliente por causa de um garçom? Sérgio respondeu calmamente. Não. Fez uma pausa. Por causa da falta de respeito. Ela pegou a bolsa com força. Ótimo. Olhou em volta procurando apoio. Não encontrou. Apenas silêncio. Olhares desconfortáveis. Reprovação. Mesmo assim, ainda tentou recuperar o controle. Quero falar com o dono desse restaurante. Sérgio não respondeu imediatamente. Apenas olhou para Daniel. E naquele instante, Cláudia percebeu que havia alguma coisa errada. O silêncio pareceu durar mais do que realmente durou. Cláudia franziu a testa lentamente. Olhou de Sérgio para Daniel. Depois voltou o olhar para o gerente. Eu disse que quero falar com o dono. Sérgio manteve a calma. Tem certeza? Ela soltou uma risada curta. Claro que tenho. Daniel permaneceu imóvel ao lado da mesa. Sem expressão. Sem arrogância. Aquilo começou a incomodar Cláudia mais do que qualquer resposta. Porque pessoas humilhadas normalmente abaixavam a cabeça. Pediam desculpas, tentavam evitar conflito. Mas ele não. Ele permanecia ali com uma tranquilidade quase impossível. Sérgio então perguntou: a senhora realmente quer continuar com isso? Você está me ameaçando? Não, ele respondeu com serenidade. Só estou dando uma oportunidade para encerrarmos a situação com respeito. Cláudia cruzou os braços. Respeito? Olhou para Daniel com desprezo. Ele devia aprender primeiro. A amiga já parecia arrependida de ter aceitado aquele jantar. Vamos embora. Não. Cláudia deu um passo à frente. Eu quero ouvir o dono dizer na minha cara que prefere defender funcionário a cliente. Sérgio respirou fundo. Então olhou discretamente para Daniel. Foi um olhar rápido, mas suficiente. Cláudia percebeu.
e alguma coisa dentro dela vacilou pela primeira vez. Espera. Ela estreitou os olhos. Por que vocês estão me olhando desse jeito? Daniel finalmente falou. Calmo, sem elevar a voz. Porque talvez a senhora esteja prestes a entender uma coisa importante. Ela riu nervosamente. E o que seria? Daniel deu um pequeno passo à frente. O uniforme nem sempre revela quem a pessoa é. O restaurante inteiro parecia prender a respiração. Cláudia olhou ao redor rapidamente. Agora havia gente observando sem disfarçar. Um rapaz gravava discretamente com o celular. Uma senhora na mesa próxima já nem fingia comer. A amiga de Cláudia parecia tensa. Cláudia. Mas ela não conseguia parar. Chega de teatrinho. Voltou-se para Sérgio. Chama o dono. Sérgio assentiu devagar. Tudo bem. Então fez algo simples. Virou-se para Daniel e disse: Você quer resolver isso? O rosto de Cláudia perdeu a cor aos poucos. Como assim? Ninguém respondeu imediatamente. Daniel apenas segurou o crachá preso ao uniforme. Desencaixou devagar. Colocou sobre a mesa. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Por quê? Disse ele finalmente. O dono já está aqui. Cláudia piscou sem reação, como se não tivesse entendido. A amiga foi a primeira. Levou a mão até a boca. Meu Deus! Cláudia soltou uma risada automática. Forçada. Inacreditável. Olhou para Sérgio. Isso é sério? Sim. Ele? Sérgio confirmou com um leve aceno. Daniel fundou este restaurante comigo há 8 anos. Agora o silêncio parecia físico, pesado, quase sufocante. Cláudia olhou novamente para o uniforme dele, depois para o salão, depois para as pessoas observando. Seu rosto mudou completamente. Pela primeira vez naquela noite, ela parecia pequena. Não. Ela balançou a cabeça devagar. Você está mentindo. Daniel respondeu com tranquilidade. Não preciso mentir para ser respeitado. A frase atingiu o restaurante inteiro. Um homem perto do bar soltou um uau baixinho. A amiga de Cláudia baixou os olhos imediatamente. Mas Daniel continuou. Eu continuo trabalhando no salão porque gosto de lembrar uma coisa. Cláudia permaneceu imóvel. Que coisa? Ele sustentou o olhar dela. A maneira como alguém trata quem serve diz muito mais sobre ela do que sobre quem está servindo. Ninguém dizia nada, nem mesmo os garçons circulavam agora. Cláudia tentou recuperar a postura, tentou parecer superior outra vez, mas a voz já não tinha a mesma força. Isso não muda o fato de eu ser cliente. Daniel assentiu. Mudava. Ela franziu a testa. O quê? Até o momento em que decidiu humilhar pessoas dentro do meu restaurante. A palavra meu pareceu acertá-la como um tapa. Ela olhou ao redor novamente, mas agora os olhares eram diferentes. Antes havia curiosidade. Agora havia julgamento, constrangimento, reprovação. E ela percebeu. Percebeu que ninguém estava do lado dela. Tentou rir outra vez, mas a risada morreu no meio. Você vai me expulsar? Daniel respondeu sem pressa. Não. Fez uma pequena pausa. Vou pedir que se retire. Cláudia ficou alguns segundos sem reação, como se o cérebro ainda tentasse reorganizar tudo. O garçom que ela humilhara, o homem que diminuíra, o funcionário que tratara como inferior, era o dono do lugar. Mas, pior do que isso, era alguém infinitamente mais digno do que ela naquela noite. A amiga levantou-se primeiro, claramente abalada. Cláudia, vamos! Mas Cláudia ainda tentava salvar o próprio orgulho. Você acha que isso me humilha? Daniel respondeu calmamente, não. Olhou ao redor do restaurante, depois voltou os olhos para ela. Quem escolheu isso foi a senhora. Cláudia sentiu dezenas de olhos sobre ela ao mesmo tempo. Pela primeira vez naquela noite, não havia arrogância no rosto dela. Só desconforto. Um desconforto cru, real. Ela segurou a bolsa com força, tentando recuperar o controle.
Isso é ridículo. Mas a voz saiu menos firme do que antes. Daniel manteve a calma. Ninguém queria que essa noite terminasse assim. Ela olhou em volta novamente. Nenhuma mesa a defendia, nenhuma expressão demonstrava apoio. Até pessoas que antes apenas observavam agora pareciam decepcionadas, como se tivessem acabado de enxergar quem ela realmente era. A amiga falou baixo: "Vamos embora." Cláudia respirou fundo. Depois, encarou Daniel pela última vez. "Você fez questão de me constranger." Ele respondeu imediatamente: "Não." Fez uma pausa curta. "A senhora fez isso sozinha." A frase caiu pesada, silenciosa, irreversível. Ela abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras, porque no fundo sabia exatamente em que momento perdera a razão. Foi quando começou a tratar alguém como inferior. A amiga caminhou em direção à saída. Cláudia permaneceu parada por mais alguns segundos. Então, ouviu uma voz vindo de uma mesa próxima. Um senhor de cabelos grisalhos. "Meu filho foi garçom durante 7 anos." O restaurante inteiro voltou os olhos para ele. O homem continuou. Pagou a própria faculdade carregando bandeja. Olhou diretamente para Cláudia. "Nunca vi motivo para vergonha nisso." Uma mulher perto da janela assentiu. "Meu pai também." Outro cliente comentou: "Trabalho é trabalho." As palavras começaram a surgir de vários lados. Baixas, mas firmes. E cada uma delas parecia empurrar Cláudia ainda mais para baixo. Ela percebeu que perdera algo maior do que uma discussão. Perdera a imagem de superioridade que sustentava diante dos outros, porque agora todos viam o que realmente existia por trás da aparência elegante: crueldade, arrogância, vazio. Sem dizer mais nada, ela virou-se e caminhou em direção à saída. Os saltos ecoaram pelo salão inteiro. Só que agora aquele som não transmitia imponência, transmitia fuga. A amiga ainda olhou para Daniel antes de sair. "Desculpa." Ele apenas assentiu com gentileza. Então a porta do restaurante se fechou e o ambiente finalmente respirou outra vez. Algumas pessoas voltaram lentamente às conversas. Outras ainda observavam Daniel em silêncio. Sérgio aproximou-se dele. "Você está bem?" Daniel soltou um sorriso cansado. "Acho que sim." O gerente balançou a cabeça. "Você não precisava ter suportado tanto." Daniel olhou discretamente para o salão. Às vezes as pessoas mostram quem são quando acham que não haverá consequência. Uma garçonete comentou baixinho: "Eu teria perdido a paciência." Ele deu um pequeno sorriso. "Eu quase perdi." Houve um breve silêncio. Então o senhor grisalho levantou a taça na direção de Daniel. "Pela dignidade." Algumas pessoas repetiram o gesto, simplesmente, sem espetáculo, sem aplausos exagerados. Mas havia verdade naquilo. Daniel agradeceu com um leve aceno. Depois, voltou ao trabalho. Como sempre fazia, recolheu pratos, organizou mesas, ajudou um funcionário no balcão, e aquilo impressionou ainda mais alguns clientes. Porque depois de revelar que era dono do restaurante, ele continuou trabalhando como antes, sem mudar postura, sem exigir tratamento especial. Uma jovem observando a cena comentou com o namorado: "Agora eu entendi." Entendeu o quê? Por que esse lugar parece diferente? Daniel ouviu sem querer, mas fingiu que não. Mais tarde, quando o movimento diminuiu, Sérgio aproximou-se novamente. "Posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "Por que você continua trabalhando no salão?" Daniel ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu: "Porque eu nunca quis esquecer de onde vim." Olhou para os funcionários ao redor. "E porque algumas pessoas só revelam quem realmente são diante de quem elas acreditam ser invisível." Sérgio assentiu devagar, como alguém que já conhecia aquela resposta. Quando o restaurante começou a esvaziar, Daniel ajudou a fechar o salão. Guardou cadeiras, limpou mesas,
Conferiu reservas do dia seguinte. A rotina continuava igual, mas alguma coisa naquela noite tinha deixado marcas. Não apenas nele, em todos que assistiram. Antes de apagar as luzes, Daniel parou por um instante no centro do restaurante vazio. O silêncio agora era outro. Calmo, ele lembrou do pai chegando cansado em casa, da mãe saindo cedo para trabalhar, das vezes em que percebeu olhares de desprezo por causa da roupa simples, das portas que pareciam fechar antes mesmo de ele falar. E pensou em quantas pessoas vivem isso todos os dias, quantas são diminuídas pelo uniforme, pelo sotaque, pelo bairro, pela profissão, sem que ninguém imagine suas histórias, sem que ninguém enxergue além da aparência. Daniel, então, pegou o crachá que havia deixado sobre o balcão, olhou para ele por alguns segundos e sorriu de leve. Porque, no fim, nunca se tratou de provar que era dono. Tratava-se apenas de lembrar algo que muita gente esquece. Respeito não deveria depender do cargo que alguém ocupa. E naquela noite, quem parecia importante acabou revelando pobreza onde mais importava: no caráter. Se você estivesse naquele restaurante, de que lado teria ficado? E me diz uma coisa, você já viu alguém ser tratado diferente só por causa da profissão? Inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma história como essa.